Aviso importante. O canal Casa Plataforma de Oração só possui um perfil oficial no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Todas as mensagens divulgadas por terceiros estão autorizadas a serem propagadas, desde que sigam as seguintes diretrizes: sem cortes, sem alteração no conteúdo e teor da mensagem, sem vincular outros canais e pessoas, sem alterar os títulos e texto das capas, e vinculando explicitamente o canal oficial da Casa Plataforma de Oração em evidência. Não nos responsabilizamos por outros que distorcerem os fundamentos das mensagens originais. Oi, gente. Eu não ia trazer esse assunto agora, porque eu ainda estou estudando mais sobre esse assunto, eu ainda estou me capacitando. Comecei recentemente a conversar com alguns profissionais na área, pessoas que trabalham diretamente com essas crianças, e não só crianças, também com adultos. E eu só vou falar assim meio que por alto, porque eu sempre assisto, mesmo que às vezes por algum momento eu não possa estar presente, fazer alguma coisa em determinada reunião. Então, como muitos de vocês que estão aqui veem que às vezes eu me ausento, né? Fico um tempo sem estar aqui, ou tem dias que às vezes eu fico a reunião sem poder estar aqui, mas porque eu estou resolvendo assuntos com médiuns da casa, enfim, muitas dessas coisas. Mas sempre depois eu vou escutar a mensagem. Eu sempre, como eu disse, eu sempre prefiro boto fone de ouvido e escuto ao invés de ficar olhando a imagem. Então eu particularmente prefiro, porque eu acabo prestando muito mais atenção na mensagem e não me distraindo com a imagem da pessoa que está andando para lá e para cá, porque senão a gente acaba prestando muito mais atenção nos trejeitos disso, daquilo e tal, do que a mensagem em si. Então eu prefiro sempre escutar, boto o celular ali, deitadinho, quietinho, e eu vou conseguindo prestar atenção na mensagem. Então, entrou naquele dia, eu estou escutando a mensagem do dia, eu não deixo passar muito tempo. Então, eu posso não conseguir assistir 8 horas assim que entra, mas na maioria das vezes, quando eu vou malhar, eu levo o celular, levo o fone de ouvido, e quando eu estou na academia, eu estou prestando atenção, porque não tem necessidade de ficar vendo. Então, interessante para mim é eu escutar. Então, eu vou e fico escutando. Só que, às vezes, eu gosto de olhar os comentários, para ver principalmente esses comentários que tem de perguntas e respostas, e esse que teve o primeiro, o segundo. E eu vi comentários de uma pessoa ali que ela pediu ajuda. Eu acredito que ela deva, ela deva estar passando por isso. Então por isso que ela comentou, ou ela deve conhecer alguém que esteja passando por isso. Então eu vou explicar para vocês o que é, qual é o assunto. Autismo. Esse é o assunto. Autismo. Estão nascendo crianças com espectro autista. Gente, entendam bem, autismo, no passado, ele era visto como uma doença. Hoje, não mais. Hoje ele é diagnosticado, ele é visto como espectro autista. Existem vários graus, vários níveis
do autismo, desde o mais brando, mais leve, em que a criança, a pessoa, ela consegue viver normalmente na sociedade, estudar, se desenvolver, até aqueles que são um pouquinho mais severo, em que a criança, ela tem que se mexer, ela grita, ela berra, ela gira, alguns chegam até a bater a cabeça na parede, mas isso não é doença. Isso que ela faz, de alguma forma, é um conforto para ela. Alguma coisa que aconteceu, que saiu do normal, do cotidiano, do que ela está acostumado, porque eles têm uma rotina e eles se sentem confortáveis naquela rotina, traz segurança para eles aquela rotina. Então, quando acontece, principalmente no nível um pouquinho mais severo do espectro autista, então muitas das vezes ficam rodando muito, ou ficam gritando, ficam berrando. Isso ali é uma forma de mostrar que alguma coisa está errada para ele, alguma coisa está acontecendo, né? Ainda mais que para eles é muito difícil a questão da comunicação. Por isso que existe hoje o ABA, tá? Que é justamente um local, vamos dizer assim, onde tipo o Detro, uma instituição, vamos colocar dessa forma, onde tem todo um tratamento, tem todo profissionais qualificados para poder ajudar no desenvolvimento dessas crianças, porque diferentemente do que a maioria pensa, eles não são burros, tá, gente? Eles não são burros. Lógico que além do espectro autista pode vir associado com algum outro caso clínico, alguma outra coisa, pode vir com hiperatividade, pode vir com TDAH, pode vir com alguma outra coisa ali que os profissionais da área vão diagnosticar. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu tenho percebido, até por estar conversando com mães e estar tendo contato com pessoas, com adultos e com crianças também que têm um espectro autista, o quanto que não vou dizer a maioria, mas pelo menos os que eu conheci, os que eu conheço, tem mediunidade, tem sensibilidade espiritual. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vi comentário dessa mãe falando sobre o autismo, como é que lida com uma criança autista, como é que ajuda uma criança com espectro autista no desenvolvimento espiritual. E tem um tempinho atrás, eu recebi uma comunicação que eu guardei para mim, esperando falar no momento certo, na hora certa, em que a espiritualidade, ela me explicou que foi trazido conhecimentos a respeito de um espírito que vem com um espectro autista. O que pode ser esse espírito, né? O que são várias possibilidades, né? Como a espiritualidade mesmo falou, desde um espírito em que por algum motivo ele fez mau uso do intelecto dele em alguma existência pregressa e teve que vir com o espectro autista como uma forma de contenção para quitação dos débitos dele e até para que ele mesmo não se prejudique. Mas também são N casos, mas também tem de irmãos de outros planetas, irmãos de outros mundos, de outros planos que estão vindo, estão encarnando. E como o planeta, a dimensão a qual eles vivem, é uma dimensão totalmente diferente da qual nós vivemos agora,
Então, eles estão numa evolução moral, intelectual, espiritual, em tudo acima da nossa, estão mais à frente. Então, já são pacificados, o planeta é pacificado, existe a fraternidade, como a gente tem conhecimento, né, de muitos outros lugares assim. Então, lá eles não têm as emoções como nós temos aqui nesse planeta, onde nós somos regidos pelas emoções descontroladas e nós estamos aprendendo, né, com todo o conhecimento que a espiritualidade está trazendo e a reforma íntima, a fazer o uso do nosso intelecto, da razão, para aprender a controlar essas emoções. Não permitir que as emoções elas sejam descontroladas, falem mais alto do que o racional, a ponto de nos colocar em situações difíceis e dificultar mais ainda a nossa evolução e crescimento. Então esses espíritos, eles vão encarnar, quando eles encarnam aqui, eles vão estar sujeitos às leis desse planeta. Assim como nós, se encarnarmos em outro planeta, vamos estar sujeitos às leis daquele planeta. Então, nós aqui estamos sujeitos às leis do planeta Terra de encarnação. Que existe um esquecimento, existe essa questão ainda desse corpo que ainda está passando por mudanças e estamos tendo que ainda aprender a controlar as nossas emoções, aprender a utilizar as nossas emoções como ferramentas, como impulso para a evolução e não o contrário. Que isso é o que chamamos de reforma íntima também, né? Então, quando eles vêm para cá, eles estão sujeitos, eles de alguma forma precisam ter uma adaptação do seu espírito nesse corpo, nessa mente, para que eles não sejam emocionais demais, as emoções possam atrapalhar no que eles vieram realizar, ou eles vêm realizar, ou virão realizar aqui na Terra. E o autismo, uma das coisas que acontece é justamente o que eles têm, e como eu falei para vocês, existem níveis, tá, gente? De autismo, existem níveis. Mas em alguns desses níveis, principalmente os níveis em que eles vêm com uma inteligência muito aguçada, uma percepção, uma sensibilidade do entorno, de tudo muito grande, uma inteligência, um QI acima do normal, tá? A maioria, sim, principalmente se você for ver, desses que conseguem viver na sociedade, tá? Alguns também, que eu gosto muito desse filme e eu assisti e recomendo que vocês assistam, para que vocês possam compreender um pouquinho sobre o mundo, vamos dizer, porque é um mundo deles, é o mundo que eles vivem, o mundo dos autistas. Tá bom, gente? Então, o nome desse filme se chama Temple Gandhi. Temple Gandhi, se escreve Temple Gandhi. Tá? Então, vocês... Isso. Ela é autista, então vocês assistam, não vou falar muitas coisas desse filme, para que vocês possam entender melhor. Então vocês procurem, tá? Vou pedir, no caso, para o Russell, quando ele for colocar a legenda, né, o escrito lá, ele possa colocar o nome do filme também, ele vai procurar e tudo, o link para que todos possam ter acesso, entender um pouquinho. Então, até no grau dela também, né, no tipo de espectro autista dela, ela conseguiu se desenvolver e muito inteligente. Então, gente, é como eu falei, eles precisam de incentivo. Os pais que estão assistindo esse vídeo, e que têm filhos nessas condições,
independente de qualquer que seja o grau e tudo, você tem uma tarefa muito importante nas suas mãos, que é ajudar esse filho, essa criança a se desenvolver, porque você não sabe quem é o espírito que está habitando esse corpo. Você não tem como saber quem é o espírito. E uma coisa que a espiritualidade me falou é que não eles selecionam, não é só questão kármica. Também eles selecionam os pais. Eles veem toda a situação para que esse espírito, essa criança, ela possa se desenvolver e possa ajudar no desenvolvimento do planeta e da humanidade naquilo que ele veio realizar. Isso é o caso de seres que estão vindo de outros planetas e acabam encarnando e se adaptando. Na adaptação, eles vêm com espectro autista, porque a emoção é mais fácil de controlar. É muito difícil você ver, você pode ver na infância, tá, gente? Você pode ver na infância, porque mesmo na infância ainda está naquela adaptação e tudo, mas depois que passa, que tem todos os incentivos, os cuidados, vamos dizer assim, estudos necessários, tudo, você percebe que passa a reagir diferente da maioria das crianças ou adolescentes ou adultos também, né? Da maioria das pessoas que não tem esse espectro, que não tem o espectro autista. Por que eu estou falando isso, gente? Eu acho muito importante, até porque aqui na plataforma de oração nós temos médiums aqui com espectro autista. Nós temos médiums com espectro autista. E que a gente tem que ter um cuidado. Hoje mesmo, quando eu cheguei, eu já percebi, já olhei, perguntei, eu esqueci de trazer e tudo. Então eu sempre, quando olho, eu procuro ter, porque ruído atrapalha. Tem a sensibilidade auditiva é muito grande. Então, como já é um adulto, já sabe se comunicar, já sabe falar, já sabe. E como eu falei, existem vários níveis do espectro autista. Então, os que estão aqui, eles têm cada um o seu nível. Mas que já desenvolveu a mediunidade, trabalha, vive na sociedade normalmente, são inteligentíssimos, muito inteligentes, e vieram para agregar, para contribuir na evolução do planeta. Por que eu achei muito importante falar sobre esse assunto? Eu vou me capacitar para trazer ainda mais assuntos a respeito disso, porque uma pesquisa que eu vi recentemente, pesquisando, estudando, que agora atualmente nasce uma criança, para cada 5 crianças, nasce uma criança com espectro autista. Mas que até 2028 isso vai mudar. Isso vai mudar por conta de tanto que a espiritualidade fala que vão vir irmãos de outros planetas, vão vir irmãos para poder ajudar no progresso da humanidade, no progresso do planeta. Então, cientificamente, pelo que eu estudei, essa proporção ela vai mudar. Então, para cada 3 crianças, uma vai nascer com espectro autista. Para cada 3 crianças, hoje a cada 5, nasce uma com espectro autista. A cada até 2028, e sendo que isso vai mudar, que vai chegar à proporção de a cada 2 crianças,
uma vai nascer com espectro autista. Mas por quê? Porque precisa mudar a questão. Nós não vamos para o mundo regenerado. O mundo regenerado não existe sensibilidade à flor da pele, no sentido das emoções descontroladas. Não existe isso. No espectro autista é uma forma que a espiritualidade ela está encontrando de trazer a nova raça humana para o planeta Terra. Então, essas informações vieram até para que o nosso DNA ele possa ser modificado. Nosso DNA ele possa cada vez mais ser modificado, não só o nosso DNA do corpo físico, mas também espiritual. Por isso que está havendo toda essa mudança e por isso que vocês perceberam que, diferentemente do passado, hoje existe campanha do autismo? Por que será que existe? É o planeta que evoluiu, é o planeta, a humanidade, tudo não, porque há necessidade, está na programação da espiritualidade, essa conscientização dessas crianças que estão vindo e que elas não são anormais, como a maioria pensa, assim como uma criança que nasce com síndrome de Down, assim como uma criança que nasce com TDAH ou com que é superdotada e que vão se tornar adultos. Então nós temos que começar também hoje em dia a informação de crianças com essas características é muito grande, está muito grande. Então nós temos que começar a olhar para isso, gente. Há necessidade, assim como eu estou buscando orientações e capacitação fora para poder entender um pouquinho sobre o mundo dos autistas, não só dos autistas, como síndrome de Down, da pessoa que é portadora da síndrome de Down, ou qualquer outra, né, característica, não importa, a gente possa entender um pouquinho e saber como ajudar, como auxiliar. E a espiritualidade me falou que eles estão pedindo isso das outras casas. Há essa necessidade que as outras casas se capacitem, porque não vai ser somente aqui na Casa Plataforma de Oração que isso vai acontecer. Será em muitos outros lugares, em muitas outras casas. Nem tudo, gente, a gente pode associar somente com o espiritual. Tem coisas que realmente no momento que a pessoa está sendo gerada, é uma programação. Lógico que tem esses espíritos que de alguma forma tentam se aproveitar de situações, disso, daquilo, tem. A gente não vai descartar. Mas tudo tem que ser associado. O espiritual, a ciência de hoje, a medicina de hoje, o conhecimento que existe, que foi trazido pela espiritualidade, para que o suporte possa ser dado para essa nova geração. E que muitas dessa nova geração já está aqui entre nós. Já são adolescentes e são adultos. Não vão vir, como muitos estão dizendo, vão chegar. Não, gente, já chegou. Já estão aqui. Já estão entre a gente. Então era essa mensagem que eu queria trazer para chamar um pouquinho a atenção sobre isso,
tá? Eu agradeço pela atenção de todos e eu espero que essa mensagem chegue em muitos outros lugares, em muitas outras casas, para que eles possam também se abrir um pouquinho para isso, para esse mundo, né? Esse mundo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e ajudar as pessoas que estão vindo com essas características, com necessidades de auxílios um pouquinho diferente da maioria. Tá bom, gente? Eles não são... quando eu falo um pouquinho diferente da maioria, gente, é pela atenção que a gente tem que dar um pouquinho mais redobrada para eles. Mas eles não são diferentes da gente. Entendam isso. Eles não são diferentes, são tão capazes quanto nós e muito além de nós, se tiverem o incentivo certo, se tiverem os cuidados certos, pessoas que possam promover e ajudar a eles se desenvolverem da forma como eles necessitam desenvolver. Uma coisa que tem acontecido, antes de encerrar, muitos adultos estão descobrindo que tem um espectro autista, que são autistas por causa dos filhos. Vocês sabiam disso? Muitos adultos estão descobrindo que eles são autistas, vamos dizer assim, por causa dos filhos, porque começa a ver o comportamento do filho diferente e começam a buscar. Quando vai buscar, que vai ver, começa a ver, caramba, eu fazia isso também, eu me comportava assim, era assim, assim. Quando vai ver o diagnóstico, ele também tem um espectro autista. Às vezes não no mesmo grau que o do filho, um pouco diferente. Então isso tem que ser olhado também. A espiritualidade, ela pede também para que nós possamos dar uma atenção a isso, tá bom, gente? Então era essa mensagem que eu queria passar. Posso dar só um adendo? Além do filme Temple Grandin, existe um filme também, Meus Filhos São Autistas. É a história de uma mãe que tem 4 filhos autistas. E cada um num grau diferente. 3 vão para a faculdade. Tá? Então procurem também, que existe, além do Temple Grandin, que é a história de uma menina que nasce numa família rica e a mãe acaba sendo veterinária e dando palestras. Sensacional o filme. Mas esse também, Meus Filhos São Autistas. É uma mãe que tem 5 filhos, 4 são autistas. Procurem também, que vocês vão achar. Ok? Então tá aí a sugestão, tá, gente? Vai estar lá no link para vocês, para que vocês possam pesquisar, e principalmente os pais de crianças com espectro autista. Espero que ajude, e vamos nos capacitar ainda mais, para que a gente possa de alguma forma ajudar e passar conhecimento adiante. Gratidão.